Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 11, dos versículos 13 ao 15. Se endireitas teus pensamentos e estendes as mãos para ele, se afastares das tuas mãos a maldade e não alojares a injustiça em tua tenda, poderás levantar teu rosto sem mácula, serás inabalável e nada temerás. Podemos ver aqui que o início do versículo nos traz: sem direitas teus pensamentos. Se pegarmos outra tradução, né, a Bíblia Ave Maria, eu fiz questão de já deixar ela aqui. Se pegarmos lá no versículo 3, nos traz assim: se voltares teu coração para Deus e para ele estenderes os braços, né? Então, nessa tradução aqui da Bíblia Jerusalém que eu estudo, nos traz: sem direita teus pensamentos. Porque está diretamente ligado os pensamentos com o coração. Por quê? Porque primeiramente se manifesta aqui, meu irmão e minha irmã, e depois, né, da gente ficar refletindo naquilo, aquilo se tornará uma coisa boa ou ruim. Aí quando se aloja no coração, quando se manifesta aqui, é aonde iremos fazer o bem ou o mal. Então, o que o Senhor ministra muito forte no meu coração hoje, meu irmão e minha irmã, você precisa cuidar dos seus pensamentos. Você sabe muito bem o bem que você pode fazer, que você é capaz de fazer, e o mal que também você é capaz de fazer. Lute contra aquilo que é mal e pratiques o bem, meu irmão e minha irmã. Praticando o bem, você será bem-sucedido em tudo aquilo que você empenhar. Mas o bem que eu estou falando aqui, primeiramente, não é as pessoas ao redor, é para Deus. É para a Santíssima Trindade, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o Espírito Santo, para Deus propriamente, para a Virgem Santíssima também. Então o que eu tenho que cuidar primeiramente não é do externo, meu irmão e minha irmã. Não é na aparência, não é nas roupas, não é no cabelo, na maquiagem. Não. Isto é apenas uma aparência externa. Mas o interior, aqui a nossa mentalidade, aonde está as nossas brigas conosco mesmo e constantemente. Um padre aí na Itália, apenas 35 anos de idade, acabou de se suicidar, né, alguns dias atrás aí. Está aí sendo postado nas redes sociais, né? Por quê? É aqui, ó, a maior briga é aqui. E não só ele, mas tantas outras pessoas, né? Adolescentes, jovens aí, adultos que estão se suicidando ou se automutilando também. Eu que trabalho em drogaria falo com precisão, pois vem ao meu conhecimento vários casos, não só de suicídio, mas também de jovens, né? Cada vez mais novos, não sabendo lidar com situações pequenas e estão aí se mutilando, entrando em depressões. Aqui, ó, na mentalidade que começa tudo. Então é isso que o Senhor vem trazer para nós hoje, cuidarmos da nossa mentalidade, meu irmão, minha irmã, cuidarmos da nossa alma também, e não só do externo. Quantas pessoas você vê aí que tem um externo bonito, né? Se arrumam, mas o interior totalmente dilacerado. Aí pessoas vêm tirando as suas vidas, né? E a gente fica aí muitas vezes sem entender porque o externo da pessoa, aquilo que ela transmitia, era tão bom que nós não entendemos o porquê ela foi chegar ao ponto de tirar a própria vida. Porque a briga é aqui. Ela começa aqui e se infiltra no coração, né? Por isso que a palavra nos traz que de dentro de nós sai quatro ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. Então, meu irmão, minha irmã, cuida aqui do seu coração, dos seus pensamentos. Luta constantemente, diariamente, incansavelmente contra as coisas ruins que vêm à sua mentalidade. Falo aqui também a jovens, né? Cuidado, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Cuidado. Busquemos primeiramente ao Senhor, né? Entregamos a Ele tudo. Tem muitas coisas
que se a gente for tentar lutar sozinho, nós não conseguiremos. Muitas vezes é uma coisa simples, mas aquilo para nós está sendo como uma grande muralha, uma grande tempestade, uma grande tormenta. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de pedir ajuda. Não tenha medo, quebre essa barreira de pedir ajuda às pessoas, né? Mas as pessoas de sua confiança, de procurar um auxílio médico, né? Um psicólogo, uma psicóloga. Não ache que por você querer procurar um auxílio médico, você pode ser acusado de estar doido, não. Não é só, meu irmão e minha irmã, da nossa saúde aqui, de um corte, de uma infecção, não. É da nossa mentalidade, da nossa alma também. E unindo tudo aqui a Jesus, meditando na palavra, né, cuidando da nossa alma também. É muito sério, meu irmão e minha irmã. É muito sério. Porque muitas pessoas não conseguem, né? Pais não conseguem ajudar os filhos. Por quê? Quando um filho começa a cair, arrasta eles juntos, porque não estão ancorados aqui na palavra do Senhor. Não estão cuidando de si também. E quando acontece uma situação, aquela situação arrasta uma família inteira. Então, meu irmão e minha irmã, cuida aí da sua mentalidade, cuida da sua alma, cuida do teu coração, se entrega ao Senhor, busque os caminhos do Senhor, para não ser surpreendido ou surpreendida por alguma coisa de repente aí e não ficar perdido sem saber o que fazer, sem ter uma direção. Eu entrei numa depressão e essa depressão, ela durou 18 dias. E eu estou com 45 anos e trabalho em drogaria desde os meus 17. E eu achava que era uma coisa assim, nada a ver, que a pessoa estava com brincadeira, com palhaçada. Mas a gente acha isso até o dia que somos também ali, né, que caímos também naquilo. E o Senhor permite isso a nós. E eu meditando na palavra, e eu só saí daquela situação porque mesmo nos piores dias que eu enfrentei, e quando estamos passando por uma situação de depressão, só vem pensamento ruim, e o inimigo aqui encontra brechas aí, e ele vai se infiltrando aonde? Na mentalidade. E ali eu tinha pensamentos ruins e cheguei a me questionar também o que eu estava fazendo ainda vivo. Não tinha mais sentido. É uma coisa invisível, mas destrutiva a questão da depressão. Mas o que eu fiz, meu irmão e minha irmã, eu não parei de meditar na palavra. E foi num belo dia que eu estava vindo da casa de um irmão, a qual eu estava fazendo juntamente com ele estudo bíblico, e eu levei a imagem de Nossa Senhora, e na casa que eu morava eu tinha um quarto de oração. E quando eu estava indo colocar a imagem de Nossa Senhora nesse quarto, ela falou: meu coração, eu quero ficar dentro da tua casa. E eu coloquei a imagem dela em cima da geladeira, porque a entrada era pela cozinha. E quando eu abri a porta, eu já me deparava com a imagem de Nossa Senhora. E depois desse dia do estudo bíblico que eu fiz com o irmão, né, passou ali mais uns 2 dias, e quando eu entrei em casa, eu sempre olhando ali a imagem de Nossa Senhora, e depois de 2 dias, né, desse estudo bíblico que eu fiz com o irmão, às 3 horas da manhã ela veio me visitar. E ali eu já estava muitos e muitos dias sem conseguir dormir, estava praticamente como um zumbi. E às 3 horas da manhã, num clarão, eu não estou falando para você de uma coisa que eu achei que aconteceu, que eu achei que eu sonhei. Eu vi. Às 3 horas da manhã, eu vi a imagem de Nossa Senhora no meu quarto. Mas o clarão dela, a luz dela foi tão forte, mas tão forte, que eu não sei explicar para você em palavras, né? O tamanho da luz de Nossa Senhora, a qual eu olhei um primeiro instante e tive que fechar os olhos porque a luz é muito forte. E ela falou com todas as letras: você nunca está só. Eu sempre estou de braços abertos te esperando. E é assim a você, meu irmão e minha irmã, que está passando por crises de ansiedade, por depressão, por seja lá o que for. Nossa Senhora é o nosso refúgio. E assim como ela falou a mim, o que me vem ao coração é também isto a você. Diante de mim está a imagem de Nossa Senhora das Graças, a qual foi a imagem, né, que eu coloquei em cima da geladeira, e ela está com os braços abertos. E ela está também, meu irmão, minha irmã,
te esperando, de braços abertos. Mas você tem que se entregar. Se endireitas teus pensamentos, meu irmão e minha irmã, luta. Eu sei que é uma luta que tem que ser travada todos os dias, e tem muitos irmãos e irmãs aqui já perdendo a esperança, deixando essa batalha ser vencida. Mas olha, temos um Deus tão grandioso e tão maravilhoso, temos a intercessão de uma mãe tão amorosa, que nos chama também de filhinhos e filhinhas. Meu irmão, minha irmã, não entregue os pontos, em nome de Jesus. Ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, e Deus quer usar de você, quer fazer com que isso que você está passando seja um grande testemunho da obra dele na tua vida, e através de você ser levado a tantos irmãos e irmãs que estão passando por grandes situações também. Resista, resista em nome de Jesus, né? Se afastares de tuas mãos a maldade e não alojares a injustiça em tua tenda. Meu irmão e minha irmã, não dê vazão a nenhum tipo de maldade, não se deleite, né? Não se deite aqui, acho que é a palavra correta, em cima dos problemas, de nenhum tipo de situação a qual está vindo a você, mas de cabeça erguida, né? Aqui, ó, poderás levantar teu rosto sem mácula, serás inabalável e não temerás. De cabeça erguida, meu irmão e minha irmã, você irá passar por essa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como eu saí de uma terrível depressão, você irá sair dessa situação também, em nome de Jesus. Mas cuida, meu irmão e minha irmã, dos seus pensamentos, do seu coração. Cuidado com quem você partilha muitas coisas. Pois só Deus, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo e a intercessão da Virgem Santíssima faz uma pessoa sair de uma situação de morte para uma situação de vida. Por isso nosso Senhor Jesus nos traz: eu vim para que tenham vida, vida plena e abundante. Qual é essa abundância? É a abundância do mundo? Não, é a abundância de Deus em nossa vida. Porque Ele nos tira de uma situação de morte, de pecado, só Ele pode nos tirar dessa situação e nos dar uma vida nova. Eu falo com precisão. Eu sou ex-usuário de drogas. Eu comecei a usar drogas, eu tinha 13 anos e usei até os 38 anos. Eu cheguei ao fundo do poço e fui restituído à vida por nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Santíssima, por Deus, pela mão de Deus e pelo batismo no Espírito Santo. Tem jeito sim, meu irmão e minha irmã. Essa situação não é o seu fim. Mas é através dessa situação, confiando em Deus, cuidando dos seus pensamentos, do seu coração, que você irá sair dela e sairá dando gritos de vitória, grito de júbilo, enaltecendo e engrandecendo o Senhor. Quero rezar um pouco por você. Abaixe um pouquinho a sua cabeça. O que me vem aqui agora, a visualização de muitos irmãos e irmãs chorando, por já estão entregando os pontos, achando que é o último dia de vida e não é. Pai amado, bondoso e misericordioso, Senhor, pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria, eu entrego, Pai, aos pés de vossa cruz, todos esses irmãos e irmãs que estão passando por terríveis problemas na mentalidade, sendo afugentados aqui por grandes tentações e sendo provados aqui na mentalidade pela mão do inimigo também aqui, Senhor. Pai, Tu tens poder, Senhor, para restituir a vida de quem quiser, quando quiser e na hora que quiser. E eu coloco essas pessoas todas, Senhor, aos pés de vossa cruz, para que possa tocá-las, ó Pai, com a tua mão poderosa. Espírito Santo de Deus, batiza cada irmão, cada irmã que está passando agora por grandes problemas na mentalidade, tendo seu coração aqui afligido por tantas tentações. E peço a Ti, ó Virgem Santíssima, que viestes ao meu encontro às 3 horas da manhã, que me restituiu, me tirou de uma depressão, me restituiu a vida pela vossa intercessão. Eu peço a Ti, Mãe, cubra cada irmão, cada irmã com o Teu manto sagrado e os restitui também, os levante do chão, shiri alabassori alacanta larabandori alabás. E é realmente isso a visualização que eu tenho, a Virgem Santíssima cobrindo muitos irmãos e irmãs com o manto sagrado e os levantando do chão. Ori alabashiri alabassori alacanta larabás. Ei, irmão, irmã, levante a cabeça em nome de Jesus. Não é o fim, mas através dessa situação o Senhor te usará para levar um grande testemunho. Em nome de Jesus, toma posse, meu irmão e minha irmã. Lute,
Lute contra esses pensamentos, contra tudo aquilo que vem ao coração, que não é de Deus. E se levante agora com autoridade e pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração do pequeno exorcismo de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor, fuge forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fuge forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão e minha irmã, através desse momento de oração, se restabeleça, creia firmemente, volte a buscar o Senhor com afinco e não dê vazão aos pensamentos destrutivos que estão vindo à sua cabeça. Mas pode Deus. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, tua vida tem jeito sim, e você será um testemunho vivo da transformação que Deus está trazendo até você, pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.